E voltamos, hein? Para quem não estava acreditando, estamos de volta aqui com Papo com Maraca. Só procurar no YouTube Alessandro_Maraca. Procurou Alessandro Maraca lá, vai achar, vai aparecer. Tem o nosso canal lá também, tem outros vídeos, tem vídeos do meu trabalho, de tudo. Você pode procurar, mas também tem Spotify. Pode procurar a gente no Spotify. Você que tem uma conta no Spotify, vai lá, adiciona a gente no Spotify. É só procurar Papo com Maraca no Spotify. E quem quiser falar comigo no Instagram, também eu fico muito feliz. Sabe por quê? Instagram é conversa rápida, é bom, a gente fica sabendo de tudo que acontece. Se você quiser depois comentar o programa que a gente vai ter hoje, quiser comentar o programa anterior, quiser sugerir nomes para vir aqui, temas para a gente falar, é lá no meu Instagram, @Alessandro_Maraca. @Alessandro_Maraca no Instagram é nosso canal de bate-papo, beleza? Antes de anunciar meus convidados, 2 convidados, vamos falar de coisa muito boa, coisa que eu gosto muito. Uma delas é cerveja. E acho que muita gente está assistindo também gosta de cerveja, de uma boa cerveja. E cerveja hoje a gente sabe que tem que ser boa, né? E nós vamos falar de boa cerveja. E vamos falar de churrasco com uma boa carne também, com um bom corte, com uma boa raça. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso tudo. Cerveja e churrasco. Mas antes eu quero agradecer meus patrocinadores, agradecer essa galera. Ó, eu quero começar agradecendo aqui. A Claro tá aqui, ó, as nossas opções de chopp da Claro. Daqui a pouquinho a gente mostra todos aqui para você. A gente tem também o Minas Frios. Eu não posso esquecer de falar do Minas Frios, que é um parceirão. E você que é de Ribeirão, eu tenho certeza que já ouviu falar do Minas Frios, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais. E além da Claro, a gente tem também aonde você encontra o Chopp Claro em Ribeirão, que é o Beer Shop Express do meu amigo Calil, lá na Luiz Barreto. Lá você pode procurar o Chopp Claro, que você vai encontrar. E aí hoje você vai saber um pouquinho mais o que você pode procurar aí dos chopps, dos produtos da Claro, tá? Só pra gente terminar aqui, eu preciso falar do meu grande parceiro, que é a Harmônica Produtora. A Harmônica tá dando um show, já deu um show no nosso primeiro podcast, e hoje, mais uma vez, a gente chega aqui, o Thiago deixa a gente muito à vontade, Jonatas deixa a gente muito à vontade. Então, quer dizer, eu tô me sentindo em casa para fazer esse podcast, para entregar um conteúdo de qualidade para você e para fazer um bate-papo aqui. Podcast é um bate-papo, então vamos começar a bater papo. Eu já vou chamar aqui, começar aqui apresentando o André Carlos. André, beleza, cara? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O André é do Boi Brabo, proprietário da unidade de 2 unidades do Boi Brabo em Ribeirão, André? Preto, exatamente. Legal, cara. Boi Brabo, para quem não sabe, hoje é um nome consolidado já aqui em Ribeirão Preto. Os caras trabalham com uma carne de qualidade. E ninguém melhor para falar de churrasco aqui do que o André. Mas nós não vamos falar só de churrasco, por isso o Marcos está aqui com a gente também. Marcos Alexandrini, tudo bem? Marcos Alexandroni. Isso. Cara, você sabe que chamar Alexandro, tem um grande problema, né? Sempre falam Alexandro, Alexandre, Alexandroni. Marcos, seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Maraca, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, principalmente nesse início de trabalho, né? Parabéns aí pela sua iniciativa. Obrigado. Criatividade, né? Obrigado. De fazer parte e de fazer essa comunhão, né? Da carne, do churrasco com a cerveja, né? Tem coisa melhor pro brasileiro, cara? Churrasco e cerveja não é muito tem, bom. Não tem, é paixão nacional. E hoje a gente vai degustar um pouquinho, né? Falando nisso, já vamos começar. Por favor. Degustar. Né? E aí olhar as palavras. Aí eu vou... André, eu não sabia exatamente essa sequência, mas o Marcos deu um toque. Maraca, vamos começar da mais leve para mais pesado depois. Então a gente vai terminar com uma ipona que tem aqui, deliciosa, da Astúria, que é da Claro também. Da Claro também. Só que a gente vai... Essa é a minha preferida. Você gosta de IPA? Também. Adoro. IPA a gente bebe Parabéns menos, escolha, né? A gente Obrigado. Você bebe menos, fica mais satisfeito. É um produto mais pesado. É cerveja especial, né? Então vamos lá. Mas vamos começar pela Pilsen. Vamos começar e fazendo um brinde, né? Sim, nós viemos com aqui certeza. exatamente... Vamos brindar. Me ajuda aqui, André. Comemorando até o aniversário de Ribeirão, né? Exatamente. Foi dia 19 passado. Foi o mês passado. A gente, como Isso. o mês passado foi aniversário de Ribeirão Preto, então já brindando a Ribeirão Preto, né? A capital do chopp, né? Que tem uma fábrica da Claro aqui também, né, cara? Exatamente. Depois eu queria te contar uma coisa. Te perguntar uma coisa que tem a ver com Ribeirão Preto e com a Claro, porque a gente tinha a Antártica aqui, né? A fábrica do Chopp Antártica era muito famosa. E eu ouvi assim, não sei se é
se é uma lenda ou se é verdadeiro. Mas eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Antes, Ok. eu preciso te contar uma coisa ruim pra vocês, cara. Eu sou interesseiro numa coisa. No quê? Todo mundo que vem aqui tem que me contar um segredo. Vocês vão ter que me contar um segredo Olha! hoje. Nós vamos ter que... Isso vocês vão ter que me entregar, tá? Se vocês quiserem parar o programa para falar assim, Maraca, eu vou entregar meu segredo agora, eu tô pronto para entregar meu segredo. Mas senão a gente vai, no final, vou cobrar de vocês. Vamos deixar pro final? Pode deixar? Vamos embora. Melhor, né? Vamos Eu deixar pro prefiro final. também. A gente faz a gente dá uma John Kleber aqui, a gente faz aquele suspense aqui. Bom, primeiro vamos brindar, brindar, então, vamos né? brindar. Brindar no começo e a gente brinda no final também. Saúde. Cara, a Claro já estava aqui no nosso primeiro podcast, ela está aqui com nossos copos aqui também. Um chopp. Esse é o estilo Pilsen. Cara, mas no primeiro a galera beliscou pouco aqui. O pessoal tava meio com vergonha de comer. Não fiquem com vergonha, tá? Então fiquem à vontade aí, vai puxando. Vamos lá. E hoje, como eu disse, a gente vai falar de duas coisas que o brasileiro gosta muito, carne e chopp. E assim, cara, queria dizer uma coisa. A gente tá numa época que eu acho que essas duas coisas... Eu não sei se eu tô enganado, aí eu queria a opinião de vocês. Tanto cerveja, porque hoje a gente tem no Brasil... Antes, se a gente voltasse a 10 anos, a gente tinha aquelas 4 marcas de cerveja, 5 marcas ali, que eram consolidadas e não tinha muita opção. Hoje não. Hoje a gente tem muita marca, inclusive marcas comerciais, né? E algumas artesanais aí muito forte no mercado. E o mesmo eu digo para carne. Antigamente, Exatamente. você só tinha aquele tipo de açougue. Ou você ia num açougue que era aquele tipão, contra filé. Pô, você não sabia o que era um brisket antes, né? Hoje a gente conhece alguns Exatamente. cortes que já existiam, mas que hoje eu gosto do Chuck I Roll, Chuck Hall. que é o Angus, O a A100 100 Angus, que a gente estava falando antes do programa aqui. Mas quem vai falar isso é o André. Mas hoje em dia, a gente tem muito mais opção para comprar carne boa e para comprar cerveja boa. Começa aí, André. Sim, tá tudo muito mais acessível, né? Bem mais acessível. Carne, eu falo que teve uma grande reviravolta perto dos anos 2020, mais ou menos. Começou a vir Recente, então. Exatamente. Recente. Começou a vir muita carnes importadas, picanhas uruguaias, picanhas argentinas, picanhas australianas, que era coisa que era muito caro antes disso, né? Eu lembro 2018, 2019, que a gente começou a trabalhar com picanha uruguaia num frigorífico que eu trabalhava. Era muito mais caro do que se é hoje em dia. Então ficou muito mais acessível. Veio muita novidade, muita carne com osso. Virou tendência. Eu quero que você me explique isso daqui a pouco. Sim, vamos falar Mas você falou de chegar mais carne uruguaia, mas o boi brasileiro melhorou também? Melhorou muito. Melhorou muito. Não só a parte de Nelores, mas hoje a gente já tem a produção de Angus estruturada no Brasil. Era coisa que não se tinha há poucos anos atrás. Antigamente o que a gente comia era Nelore, quando tinha qualidade. Exatamente. Basicamente era Nelore. Tinha algumas outras raças, algumas misturas que sempre existiram, né? Mas o gado brasileiro, grande parte, é de origem zebuína. Mas hoje tem muita coisa já que de raças bem mais acabadas e muita coisa boa geneticamente falando. Muito bem, eu quero já deixar claro que quanto à carne eu concordo plenamente, porque, mais uma vez dizendo, acho que hoje a gente tem mais acesso a essas informações, né? Cortes diferentes. Antigamente tinha aquela história, a picanha tem que ter no máximo 1 quilo. Não, a gente sabe que pode ter uma picanha grande, depende do boi que você compra, pode ter uma picanha. Isso tudo a gente vai falar daqui a pouquinho, se é lenda, se não é. Mas a cerveja a gente pode falar a mesma coisa também, né? Hoje a gente tem cervejas de qualidade sendo produzidas em vários locais e Ribeirão Preto não fica atrás. Com certeza, Maraca. Isso começou até esse movimento, há mais de 10 anos atrás, né? Com um evento aí da rede social. Uhum. Vamos dizer que se gourmetizou, né? Sim. O mercado. Então nós saímos daquelas cervejas tradicionais, que era só Pilsen. Ninguém falava em puro malte, em stout, em IPA, em triplo malte... em um chopp de vinho. Ninguém falava em cozinhar cerveja em casa. Nada. Era cerveja e nada mais. Só isso, entendeu? Então veio com conhecimento através das redes sociais esse movimento de gourmetização,
das cervejas especiais e também com o crescimento das novas unidades, novas fábricas, novos fabricantes. O mercado se abriu, né, para isso. Então, hoje, antigamente, como você próprio falou, eram 4 ou 5 marcas, né, que nós tínhamos. Hoje, esse universo vai além dos 3 dígitos. Eu acho que eu falei 10 anos, uns 20 anos, já começou. Algumas coisas já apareceram, mas eu falo isso muito, cara. Que antigamente, desculpa até te cortar, mas era muito, no vinho tinha isso, né? Sim. De harmonização, de tudo sempre no vinho. Isso. Na cerveja, não. A cerveja era uma coisa que... Não se falava em Não se falava harmonização, tanto com a própria carne, né? Mas, eu vou falar uma coisa, eu já tive bar. Então, por exemplo, quando surgiu... Eu lembro da Malte 90. Ela foi uma novidade durante uma época, depois ela começou a ganhar mercado. A própria cervejaria que produzia, se não me engano, era Skol, Brahma. A própria Brahma tirou ela do mercado, né? Porque ela estava ganhando mercado, não era perigoso, né? E tal. E a gente tinha aquela coisa daquelas marcas tradicionais, de vez em quando. Aí eu lembro quando surgiu a Kaiser Bock, lembra? Cara, no inverno. A cerveja do inverno, a cerveja vermelha e tal, não sei o quê. Kaiser Bock, todo mundo falava Bock, e era friozinho, todo mundo queria tomar uma Bock e tal. E tinha gente que falava assim, ô louco, eu não vou tomar uma cerveja vermelha nunca. A cerveja preta, Ribeirão Preto, foi capital durante muito tempo da Níger também, né? Que era uma cerveja preta muito boa, reconhecida até internacionalmente. Aí. Mas ela já existia, agora a Bock não. E eu me lembro que a Kaiser, que lançou a Kaiser Bock, que fez sucesso, mas, cara, aquilo era de outro planeta na época. E a gente não... Difícil aceitar, você não tinha informação também. Exato, né? exatamente. Fácil conhecimento. E aí... desmistificou-se muito isso. Exatamente. Que não era cerveja, né? Exatamente, não era cerveja. E ainda tem algumas coisas no mercado que não dá para ser considerado cerveja, né, cara? Tem algumas coisas ainda assim. Hoje é muito difícil você ter um produto ruim. Né? Porque, exatamente. Viu, o know-how e a matéria-prima, né, que é o fator principal de boa qualidade, está à disposição de todo mundo. Exatamente. Então, se o fabricante, o industrial, quiser fazer um produto de má qualidade, ele vai fazer porque ele quer. Tanto que existem cervejas que não eram, por exemplo, puro malte, que aí com o tempo elas já lançaram as versões puro malte. Delas, mas continua assim ainda com a adição da Rei Maltose, que é o estilo preferido de uma cerveja mais leve. E aí eu vou te falar, eu vou confessar uma coisa pra vocês, cara. Eu tinha 40 anos quando eu comecei a beber cerveja. Eu tô com 48. Começou tarde. Agora. Comecei... Cara, eu tenho uma... Vamos acelerar, então. Eu falo... Você tá perdendo tempo. Eu falo que eu tenho crédito nisso aí. Mas o que acontece? Cara, meu pai sempre bebeu a cervejinha dele, jogava baralho, truco com os amigos, churrasco, né, bebendo. E eu nunca tomei uma cerveja com meu pai. Meu pai faleceu vai fazer 9 anos que meu pai faleceu, e faz 8 anos que eu comecei a tomar cerveja. Não porque eu falei, quero começar a tomar cerveja, mas um amigo me levou uma cerveja que ele produziu. E eu falei, eu nunca vou tomar essa cerveja, vou deixar aí e tal. Aí um dia eu falei, cara, eu vou tomar a cerveja dele. Cara, e gostei muito. Aí um outro amigo tinha me chamado, inclusive esse amigo faleceu, ele tinha uma casa aqui que chamava Aldeia da Mata, aqui em Ribeirão Preto, e ele me chamou lá. E ele falou assim, cara, a gente experimenta essa cerveja, que é uma IPA e tal. Cara, apesar de achar forte, eu tomei uma cerveja, fiquei tão feliz, tão alegre, tão bem e tal. Eu falei, não, vou tomar cerveja. E aí eu notei que o que eu não gosto é da cerveja ruim, né? Então, a partir do momento que eu experimentei uma cerveja com uma qualidade boa, um padrão. E aí, eu fui pro... Eu não tô falando que eu tomo só cerveja artesanal, não, pelo contrário, eu tomo... Cara, essa cerveja me agrada demais, né? E depende da hora, do momento, né? Exatamente. O que você tá... Você não vai sentar na mesa jogar um truco. É isso, exatamente. Eu vou tomando uma IPA. Isso, entendeu? Exatamente. Então, isso. Mas assim... eu comecei a experimentar e a gostar de tomar. E assim... Apreciar. Também entendi que uma cerveja você toma apreciando. É isso mesmo. É isso. Acabou. Porque antigamente tinha aquela opinião que a cerveja para tomar em quantidade, que na nossa época, né? Que fomos criados assim, né? Eu sou mais velho do que vocês. Esse era o conceito de cerveja. Entendeu? Exato. Hoje é diferente, é novas experiências, você vai provar um tipo diferente de cerveja, que não é para tomar em quantidade, é para degustar, como um bom vinho. Exatamente. Entendeu? Eu, particularmente, hoje bebo praticamente todos os dias
2, 3 cervejas. Acabou. Você tá tomando menos de 2 litros de cerveja. Exatamente. Escolhe, com certeza você não repete. Hoje nós temos casas especializadas com vários estilos. A nossa planta em Goiânia, nós produzimos 32 estilos de 32 cerveja. estilos? 32. Caramba, é coisa. Cara, já eu quero Então tem falar cerveja disso. de tudo quanto é estilo, com tudo quanto é tipo de fruta misturado, de todo jeito. Ô, Marcos, Hoje se dá pra fazer. essa que a gente tá tomando é uma Pilsen. um chopp Pilsen. É um chopp Pilsen. É uma cerveja Pilsen. É uma né? cerveja essa. A palavra chopp é só no Brasil que a gente Entendi. usa, né? Que chopp é uma medida, né? É uma caneca de 500 ml. Eu achava que tinha a ver com fermentação, essas coisas. Não tem. Não. Fora necessari- daqui, principalmente na Europa, você pede um chopp, você está pedindo uma cerveja numa caneca de 500 ml, meio Entendi. litro, que pode ser tirada do barril, que seria um produto não pasteurizado, ou pode ser tirado de uma garrafa, que é um produto pasteurizado. Aqui no Brasil, eles linkaram cerveja para produto pasteurizado, para engarrafado, e chopp para produto no barril. É uma coisa de sem ser brasileiro, então. pasteurizado. Aí, já estamos. Entendeu? Já estamos Aprendemos mais aprendendo. Agora, cara, então a gente tá tomando aqui... Um chopp. Eu já vou pedir pro pessoal preparar, porque seguindo a sua sequência, depois da Pilsen, Triplo a gente vai malte. tomar uma Triplo malte. malte. Mas então vamos lá. Nós tomamos um chopp aqui. Pilsen, que é preferência nacional. 95% do consumo hoje prefere esse chopp, esse estilo de Pilsen, Aham, que é leve e refrescante. legal. Tá? Então esse é o preferido. Por é o que eu isso trouxe aqui até, pra né? começar. Porque nós estamos num país Exatamente. tropical, calor e tal. E aí você toma ele mais geladinho Mais também. geladinho, entendeu? Tome em maior quantidade. Exatamente. E agora eu vou já te arrancar. Eu sei que eu te pedi um segredo só, e você guardou pro final, mas já vou te arrancar. Não é um segredo, mas é uma coisa que Bom, vai todo querer mundo dois. fala em Ribeirão. Como você disse, o que cai no gosto do brasileiro é o Pilsen. Então, o chopp mais vendido... A correção, você viu? Eu falei que era 500 ml, é 300 ml a caneca. A caneca do chopp é 300 ml. Obrigado. Mas vamos lá. O chopp Pilsen de vocês, ele lembra muito um outro chopp muito famoso no Brasil, Sim. que é o chopp Antártica. E, cara, eu quero saber, se você puder falar, você fala, se não puder. Não. Mas tem não sei se é uma lenda ou se é uma verdade, que o mestre cervejeiro de vocês já trabalhou na cervejaria da Antártica, produzir Antártica. É isso mesmo? Tem? É isso mesmo, Maraca. É verdade. É então. verdade, é verdade. A empresa começou na década de 2000, em Goiânia, 2 irmãos, família Mercedes, Reginaldo e o Zezinho, que eram donos de restaurante e bares. E pela venda tão expressiva de cerveja que eles tinham nesses bares, eles resolveram montar uma cervejaria. Legal, cara. E nessa ocasião, eles conheceram o Edmilson. Que ano que Que foi é isso? 2004. Foi inaugurada a fábrica. Isso começou esse namoro em 2001, 2002. Eles conheceram o Edmilson, que é daqui, família de Ribeirão Preto. Ribeirão, irmão do Peixe, do grande Peixe. Exatamente. Teu amigo. Né, a família tá toda na Santa Emília ali e tal. E o Edmilson foi mestre cervejeiro da Antártica, aqui em Ribeirão, por mais de 30 anos. E nessa ocasião ele já estava em Goiânia. Aí foram apresentados, aí nasceu a Claro Cervejaria. Em 2004 foi inaugurada a primeira unidade em Goiânia. Muito bem. Depois de 8 anos, eles resolveram começar uma operação aqui em Ribeirão Preto. Até pela família do Edmilson ser todo mundo aqui, né? Aham. Começaram a trazer o chopp, esse chopp aqui, o Pilsen, de Goiânia para cá, com os parentes e fazer uma pequena distribuição. E foi tão bem aceito que ele lembrava a saudosa Antártica que legal. deu a marca para a cidade, né? De capital do chopp, né? De Capital do terra chopp. do chopp de Ribeirão E Preto. tem até a Isso é um lenda, chopp- né? Isso. Gente, para quem é de Ribeirão, pode acreditar que é uma lenda, mas quem é de fora não é lenda, é verdade. Até hoje tem uma serpentina lá da fábrica Que da vai Antártica, direto no encanamento. que vai pro Pinguim, né? Isso é lenda. Isso é lenda. Mas a gente fala que é verdade. É verdade, é Fala que é verdade. verdade, faz parte do folclore Mas é legal da cidade. demais essas coisas, né? Aí começou a se vender, caiu no gosto e acabaram montando uma unidade aqui, que é onde você foi conhecer. Ela começou no Distrito Industrial, pequena, né, em 2012. Em 2020, meados de 2019, ela mudou ali para frente do aeroporto, Aham. na rua Ademar Penha, que é onde está hoje o nosso
Parque Fabril. Cara, foi lá conhecer. Produzindo esse maravilhoso chopp, que já era bom de Goiânia, e sendo produzido aqui com a água do aquífero Guarani, melhor ainda. fez toda a diferença. Então caiu na graça do consumidor. Pois é, e hoje você... E ele é sócio, o Edmilson, respondendo a sua pergunta, foi mestre cervejeiro da Antártica e é um dos sócios da cervejaria Claro hoje. Edmilson, o Peixe, que é o Edilson, e o Egno, né? E o Egno, são os 3 irmãos. Isso. E ele é sócio da cervejaria. Isso. E aí a pergunta que fica, assim, nós temos a Claro hoje aqui em Ribeirão e Goiânia, são as 2 cidades. 2 unidades de fábrica. Temos um CD em Balneário Camboriú. Muito bem. Um lugar importante para Importantíssimo. Com certeza. E você já tem vários distribuidores no Brasil inteiro. Temos hoje, a fábrica de Ribeirão atende sul e sudeste, né, do Brasil. Então temos aqui o estado de Minas todos, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O dia que eu fui lá, ele me mostrou, vocês vão trabalhar com energético também. Refrigerante, já lançamos. Legal, muito bom. E vem mais produtos aí para... Cara, e já chegou a nossa segunda remessa. Para fortalecer o nosso portfólio. É isso aqui? Isso. Tá certo. Essa é uma Pilsen triplo malte. Ela usa 3 maltes. 3 tipos de malte. Sabia distintos. dessa, André? Não sabia. Então a duplo malte que as Não pessoas basta ser duplo, tem que ser triplo. Muito bem, gostei. Os caras E são o que fez a grande marqueteiros, diferença, Maraca, que nós usamos e trouxemos para a fábrica daqui, você pode olhar em todas as embalagens, nós trouxemos e colocamos a assinatura do Chopp de Ribeirão Preto. É verdade. Por ser produzido aqui, muito bem. Já leva o nome da cidade. leva o nome da cidade, que é a capital do chopp. E se é de Ribeirão, o chopp é bom. É bom, muito bem. Entendeu? Os caras estão muito bem. Então é o seguinte, você já me explicou aí como que é. O triplo malte são 3 maltes. Que malte que tem aqui? Você sabe? Tem o nome deles? Apertei, né? Agora você me apertou. Apertei. Eu sou do comercial, eu não sou mestre cervejeiro. Isso aqui é pra me vingar, que isso aqui tá doido. Minha mão não tá rodando aqui, não. Quer que te ajude aí? Vamos lá. Vê se você consegue aí pra mim. Cara, então são 3 tipos de malte. 3 tipos de malte. Malte hoje é comprado no Brasil ou é importado? Como que é? A maior parte ainda é importada. Mas tem uma empresa aqui que é o nosso fornecedor, que chama-se Agrária. Que é uma das maiores fornecedoras de malte do país, ainda traz. Ainda é importado. E ainda importado. o André tava falando da carne, né, cara? Que a gente até falou da carne que muita ainda é importada, e a carne uruguaia, argentina e paraguaia são boas carnes. Tem uma picanha que é paraguaia, né? Que eu compro lá às vezes. Tem sim. O malte também, mas a tendência é que a gente comece a nacionalizar essas produções. Já temos, né? Aqui, né? Que são as plantações de cevada, na realidade, né? Que sofrem o processo de malteação. O chopp é água, malte, lúpulo e levedura. Que é o fermento. Que é o bichinho que vai comer ali. Exatamente, que vai fazer toda a operação, né? Comer o açúcar, transformá-lo em álcool e também gerar o CO2, produzir o gás. A carne é menos complexa, André? Ou não? Tá complexa? Bem menos complexa. Bem menos complexa. O boi faz toda a operação, né? Exatamente. Praticamente. André, mas assim, a carne em si hoje, a carne que o brasileiro compra, ela ganhou qualidade? Ganhou muito. Principalmente, nós falamos agora há pouco sobre picanha, sobre tamanhos de picanha. Isso tudo, por ter picanhas maiores, são resultados de genética mais bem aprimorada, mais trabalhadas. Esse negócio é mentira, então, agora, né? Não existe... É mais ou menos o que a gente estava falando do chopp. Tem alguns mitos e verdades. Picanha, que era 900 gramas lá, não. Você pode ter picanha de 2,5 kg. Exatamente. Só que é um boi grande. É um boi maior. Mais gordo, né? Exatamente. É o que eu sempre brinco na minha loja. A picanha nada mais é que um pedaço da pata traseira do animal. Então, se o animal tem 15 arrobas, a picanha tem um tamanho. Se ele tiver 25 arrobas, obviamente a picanha tem outro tamanho. Cada boi tem 2 picanhas. Cada boi tem 2 picanhas. Eu não sabia disso, sabia? Exatamente. Sabia. E cupim? Cupim é um só. Cupim é um só. Ainda bem, porque meu Deus do céu, de onde que vem esse outro cupim? Cupim é uma carne gostosa também, né, André? Sim, porém é a carne que tem maior teor de gordura do animal. Mas é uma carne... Por isso que é gostosa, né? Por isso que é tão gostosa. Bom é quando faz mal, né? Exatamente. E assim, o cupim, apesar de ter essa gordura e tal, se você não souber fazer, ele fica duro.
ele vai ficar um pouco mais firme. Mas que você indica existe a cultura do cupim casqueirado. Eu, particularmente, eu não gosto de cozinhar ele, não gosto de usar um papel alumínio. Eu gosto de fazer ele direto na brasa, direto no fogo. E casqueirado. E casqueirado, exatamente. Obviamente, tem que pegar um cupim um pouco mais, com teor de gordura maior, mais marmorizado, que vai ser uma carne mais macia. Mas eu gosto de fazer ele direto no fogo e só casqueirar. Partes mais finas, cortes mais finos, contra a fibra dele, para poder ficar na hora de cortar e servir, ficar mais macio. Excelente. Cara, eu gosto muito do cupim, mas eu confesso que eu já errei fazendo cupim já. Já fiz cupim que ficou duro e já fiz cupim que ficou muito mole, né? Então cupim é aquilo que você falou, o melhor jeito é ir casqueirando Exatamente. E depende dele também, né? Tem um tempo pra escolher. Exatamente. Mas no começo da conversa a gente falou bastante sobre redes sociais. Isso é uma coisa que tomou tamanha força em tudo, que hoje você tem muitas receitas disso práticas e muito de fácil acesso, né? Eu tenho muitas perguntas assim na minha loja. Como é que eu preparo um cupim? Como é que eu faço uma costela? E a gente vai indicando algumas coisas, como é do nosso gosto, como que a gente gosta de fazer. Mas, cara, existe N formas de preparar uma carne. Existe muita coisa nova que se chegou. Falamos um pouco de brisket, que nada mais é que uma ponta de peito que traz a nomenclatura do churrasco americano. Usando um dry rub, usando um processo de defumação. É um outro tipo de... Peraí que você vai explicar, porque a gente falou brisket. Então, brisket, pessoal, é um corte que a gente já usava no Brasil, que é a ponta de peito, mas o preparo dele, a qualidade dele é um pouco diferente, né? Primeiro que com uma qualidade melhor ali, também tem muito a ver com a gordura... na fibra ali da carne também, tendo um pouquinho mais de marmoreio, mais de presença de gordura entre a carne, ajuda a carne a ficar mais macia. E aí você falou do dry rub. Explica aí, cara. Exatamente. É um tempero? Como que é? O dry rub é um tempero, nada mais é que a mistura de sal e açúcar. A essência do rub é para 2 partes de sal, usa-se uma de açúcar, mais as ervas que vão dar toda a aromatização. O rub é muito usado no churrasco americano, mas ele ganhou muito corpo no Brasil de uns 5 anos para cá. Existe o black rub, que é o com carvão, que ele fica escuro, fica preto realmente. É um tipo de rub. Existe o rub para... Carvão nele? Sim, carvão vegetal. Cara, e vai exatamente. Você passa na carne? Vai na carne, exatamente. Não sabia dessa. Não. É uma coisa que não tem grandes repercussões, não tem muita procura hoje em dia. Teve muito lá atrás que foi uma febre, mas hoje já não tem mais tanta procura. Mas ele é um rub, é um tempero seco. Os rubs são temperos secos. Mas ele tem o carvão vegetal na fórmula dele, que deixa a carne escura, deixa preto realmente por fora. O Marco, você usa... Eu vou te fazer uma pergunta e já vou fazer um comentário antes. Primeiro que adorei esse chopp também. Você percebeu? Um amargor diferente. Ele tem os 3 tipos de malte e ele é mais lupulado também. Ele tem lúpulo com aroma, que você pode sentir. Exatamente, você sente o amargor isso. Mudou. Muito bem. Agora, te perguntar uma coisa ainda dentro do churrasco e a gente volta para a cerveja. Você usa alguma erva no seu churrasco quando você faz churrasco? Não. Eu ainda sou churrasqueiro. Hoje são assadores, né? Você sabe que eu fiz mudou. Você sabe que eu... Não, espera aí, eu vou falar uma coisa. Eu sou daquele só põe sal. Eu fiz uma pergunta que o Marco deu uma assustada na hora de me responder. E agora eu falei, a pergunta é capciosa. Você usa alguma erva no seu churrasco? Ô, gente, vocês estão animados aí? Vocês são... pessoal daqui usa erva e não é só em churrasco, não. Nós estamos falando de aromatização da carne, viu? Não vai pensando que aí... Não, mas é que eu gosto do tomilho. Eu gosto muito de usar tomilho na minha carne. Tomilho é algo que harmoniza com as carnes assim bem, André? É bem procurado e é muito utilizado hoje em dia. Não só tomilho, tem muitas coisas. Hoje você encontra sal com ervas finas, que é um conjunto de ervas. O próprio chimichurri, que é uma coisa que não era tão utilizado. Agora salsa crioulo, também é a moda que está no momento que o pessoal procura muito. A salsa crioulo nada mais é que um chimichurri com um pimentão vermelho. É um tempero espetacular.
Muitas vezes ele é servido e já é comercializado com azeite, mas ele existe também a erva seca para você fazer a tua mistura na sua casa com o teu azeite específico ou teu azeite de preferência lá. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Muito. Mas os dois ramos, eu penso que assim, abriu muito leque. Cerveja hoje, você vê muita gente fazendo cerveja em casa. Sim. Era uma coisa que muitos anos atrás... Eu trabalhei na Ambev muito tempo atrás. Aliás, foi um dos meus primeiros trabalhos. Na parte comercial, né? Sim. Trabalhei como vendedor, fui supervisor de vendas e tal. Minha família teve uma distribuidora da Brahma na década de 80. Que legal, que bacana. Eu treinei a vida inteira, só não sabia pra quê. Hoje eu sei, tá vendo? Mas abriu muitas... o leque abriu-se muito de uns anos pra cá. Tanto pro lado da cerveja, quanto pro lado das carnes, do churrasco. E de tudo, né? Em si, da alimentação, de consumo. Sim. Ensinando o povo a consumir melhor, né, com qualidade, e experimentando novas receitas, novas tendências. Sabe uma coisa que eu achei muito legal do Edmilson? O dia que eu cheguei lá, ele falou assim, Maraca, nós vamos ensinar as pessoas a fazerem a cerveja aqui. E tá ministrando o curso, já tá no terceiro? Quarto, vai pro quarto. Que legal, cara. Ensinar. Pra pessoas, viu? Pra principiantes, pra aprender a fazer com a panela de pressão, faz dentro da casa. Ele falou isso. Ele falou: cozinhar. Se minha esposa quiser pegar a panela de pressão, ela vai fazer 2, 3 litros de cerveja lá, na panela de pressão. Cara, agora, comida, carne, principalmente. Se você fosse fazer um churrasco e tomar essa triplo malte aqui, essa triplo malte maravilhosa que a gente está experimentando, o que você faria para comer? Maraca, chopp, ele harmoniza com tudo, todos os estilos. Então não tem um específico. Tem a regra que para bebida, se eu vou falar de cerveja ou chopps leves, carnes brancas. E carne vermelha, carne mais condimentada, um chopp ou um chopp escuro, ou a linha do IPA do especial, um chopp mais pesado, mais a gradação alcoólica mais alta, entendeu? Para que a harmonização faça com que os sabores fiquem melhor do que se consumir separadamente. Entendi. Mas nada impede eu comer uma carne vermelha com chopp Pilsen, que é o meu preferido. O chopp Pilsen. Legal. Eu também gosto muito do Pilsen. Mas a harmonização, o que combina com o que, aí tem todo esse detalhe. Dá pra entender também. Mas assim, muito é a gente mesmo. Muita gente. Fala do vinho. Não, carne vermelha com vinho tinto. Vai comer peixe ou vinho branco. Mas se eu não tomar vinho branco, eu vou tomar o vinho tinto e comer peixe do mesmo jeito. Eu vou falar uma coisa que é meio de caipira. Um amigo uma vez me falou e eu tomei isso como regra, cara. Minha cabeça funciona assim. Aí ele falou assim pra mim, a comida entristece a bebida. E isso entrou... Mas quando eu tô bebendo, eu prefiro não comer. Depois eu tiro... Por exemplo, eu vou no churrasco. Por isso que eu gosto de fazer o churrasco. Acho que é por isso. Enquanto eu tô fazendo o churrasco, eu não como. Quero ver as pessoas comendo. Exatamente. E eu vou bebendo. De repente eu falei, agora eu paro. E assim, eu comecei a comer, eu não gosto mais de beber. Eu paro de beber. É incrível. Então cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto e segue. Mas sem problema nenhum. Não tem nenhuma regra específica. Hoje tem que ser assim. É muito específico. O importante é na hora. Desceu bem? Sim, tá satisfeito? Exatamente. Acabou. E essa tá descendo bem. Só vou falar pra vocês agilizarem aqui, que nós temos muito pra experimentar ainda, viu? Vocês podem... O que você fala, Esse André? foi o melhor podcast que eu participei. Tá vendo? Eu ia te falar que os gostos hoje são muito específicos e tem muitas opções no mercado. Então, muita gente às vezes me fala na loja, por que você não faz uma promoção com uma determinada cerveja? Mas isso hoje é muito relativo. Porque o vinho, por exemplo, eu não sou um bebedor de vinho. Eu gosto de vinho seco, a minha esposa já gosta do vinho tinto. Então, assim, é muito diferente os gostos e tal. Então, é muito difícil você atingir um público específico. E acho que o que você falou sobre a harmonização e tal, isso ganhou muito corpo dentro do mundo cervejeiro de uns anos pra cá, porque a gente não ouvia falar disso, ouvia falar só de vinho. Exatamente, não tinha. E aí eu vou te dar uma dica, viu, André? As esposas que gostam de vinho tinto têm que experimentar esse chopp com vinho da Claro. Aliás, ele não tem chopp.
Ele Ele é um cooler, ele é só vinho. Ele é um vinho Ele é um vinho com uma espuminha. O que é carbonatado. isso? Entendeu? Entendi. Ele é um vinho suave, carbonatado e acrescido de alguns segredos, que esse segredo eu não vou contar, é óbvio. É lógico. Esse É lógico que faz esse toda a não pode ser diferença. divulgado. Então ele traz aí o glamour, né, de um bom vinho, né? Muito bom. E a refrescância de um chopp. Tá certo. Daqui a pouquinho tem ele Combinação também. perfeita. Bom, nós já fomos aqui do triplo malte e do Pilsen. E do O que Pilsen. você vai pedir para eles trazerem aqui pra gente? Na sequência? Black. Já vamos pro Black? Vamos pro Então Black. tá bom. Vamos trazer um Black daqui a pouco. Enquanto isso, eu deixo a seguinte pergunta. Só pra gente saber, o que é o Black, cara? É um chopp com uma mistura que deixa preto? O que é o Black? O Black é um chopp Pilsen, normal, mesmo desse, só que feito com maltes torrados. Diferente de um chopp escuro. Chopp escuro é o Malzbier, que é o nome de um processo, que é aquele chopp que é acrescido de caramelo. Que deixa ele escuro, ele fica adocicado e inclusive muito usado na cozinha. Esse Black, ele não é aquele que tem CO2, não é isso. Não é isso que faz Não, o chopp. o chopp, todos eles têm CO2. Todos eles têm. Tá, maraca, todo chopp Você tá tem falando CO2. do Stout? Que vem com nitrogênio dentro? Isso, com nitrogênio. Não tem, não. Não é. Não é o Stout. Ele é um Black Tá. mesmo. O estilo É dele Black. porque tem um Ele é um que... Pilsner escuro feito com malte torrado. Tem um que falam que a espuma nunca vai desfazer, né? Porque ele tem o nitrogênio e aí fica aquela Isso, ele espuminha. vem uma bolinha dentro com legal. nitrogênio que ela vai... Tá, então nós vamos agora Você experimentar pode o perceber Black. que ele não é adocicado, ele não é enjoativo, entendeu? Isso eu dei conta, André. Agora não Aí, escorregou, ó, cara. Isso foi. Vamos lá. Então, eu ainda tenho, então eu vou pedir... André, coloca aqui. E Enquanto coração, isso... só para deixar até pro público, né, que está nos assistindo, degustando aqui todos na embalagem do Growler, que não deu para trazer o barril de todos, né? no barril. Pô, ia ser bom, né? né, Trazer cara? um barril Que de cada um. pena que Chopeira, mas sabe que eu até tive uma ideia, vamos trazer uma chopeira. Mas tudo a gente tem em barril, né? De 10, 20, 15, 30 e 50 litros. E também toda a linha em growlers, embalagem de 1,5 litro. Muito bom. Todos Isso é legal. chopp, Ter essa opção é sem legal. conservante, sem estabilizante, sem pasteurização. Tá? Cru. É o chopp vivo de verdade. Ficou fora da geladeira, em 4 dias ele azeda. Muito bem. Bom, desculpa aqui, mas eu estou experimentando e eu tenho que fazer o merchan, eu tenho que chamar nossos anunciantes aqui para agradecer Coloca eles. um gole pra mim. Então, antes, rapidinho, vamos- já vou vamos trazer brindar o para Black cá. com vocês, né? Lógico. Pois é. Vai colocando aí, enquanto eu vou falando pro pessoal. Gente, primeiro que tem que começar falando aí para vocês da Claro, né? A Claro traz essa linha de chopp. Nosso parceiro tá aqui na tela agora, claro. A gente, no comecinho eu falei, a gente não poderia ainda mostrar naquela tela, mas agora com a Claro na tela eu posso falar tranquilamente. Hoje eu tô aqui com o Marcos, que tá falando um pouquinho do chopp da Claro, mas, cara, já tinha experimentado, aprovado. Como a gente disse aqui, ó, tem alguns segredos da Claro que estão sendo desvendados aqui hoje. Então, é verdade que o mestre cervejeiro já trabalhou com a Antártica, por exemplo, tem uma vasta experiência e aí ele resolveu fazer a cerveja dele, trazendo uma cerveja de muita qualidade, fabricada em Ribeirão Preto. Então a Claro é nosso parceiro e você pode encontrar a Claro na Beer Shop Express do meu amigo Calil. Quero mandar um abraço pro Calil. Tá aí o telefone da Beer Shop na tela para vocês. Calil, brigadão, meu irmão. Nós vamos trazer o Calil aqui um dia para falar um pouquinho da Beer Shop Express, que fica lá no Luiz Barreto, no coração dos Campos Elíseos, pertinho do cemitério da Salada. Todo mundo sabe onde fica ali. Tô dando como referência porque fica fácil para todo mundo ir buscar. E lá, como o Marcos falou, você pode ir lá buscar o growler de 1,5 litro. Tem de 1 litro lá também, Tem. né? E tem os barris. Você pode, para uma festa, final de semana, barril. O Calil tem a cervejeira lá também. Chopeira, né? E aí só fica uma dica, né? Sempre que você for encomendar, vai rápido, não demora, porque também tudo isso é muito concorrido. Então, quem chegou lá tá levando as chopeiras aí para passar um final de semana divertido e com muita qualidade, com chopp de muita qualidade. E agora eu vou experimentar o Black. Da Claro. Você experimentou? Excelente. Bom? Excelente. Aliás, o chopp escuro é um dos meus favoritos. Cara, que legal. Não tinha experimentado Você não tinha provado ele. ainda? Esse não.
e é diferente do que eu Não é imaginava. adocicado, não é enjoativo. A primeira coisa, joguei aqui para degustar para ver se era doce. Não é adocicado. Não é adocicado. Não é adocicado. Muito bom. Mas eu quero agradecer também outro parceiro que a gente traz aqui, que é o Minas Frios. Olha o Minas Frios aí na tela. Cara, eu compro no Minas Frios, assim como eu vou no Boi Bravo, e aí eu vou confessar, viu, André? O Boi Bravo a gente fica ali ligado, o que o André vai lançar hoje e tal. Mas chega no final de semana, não tem jeito, tem que ir lá no Boi Bravo, e assim eu também faço Minas Frios. Toda sexta-feira, para mim, é dia de Minas Frios, e lá você encontra muitos queijos e queijos de muita qualidade. Agora, tem dois que são os meus preferidos lá. Primeiro, que é um queijo tradicional do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, meia cura é um queijo brasileiro, né? Sim. E até pouco tempo aí tinha um problema, porque o meia cura, ele não é um queijo processado, ele não tem aquele carimbo da Anvisa e tal, mas hoje... CIF e tal, mas hoje ele é considerado algo... feito pelo brasileiro, para o brasileiro, e que virou algo de todo mundo, né? O queijo já é artesanal, já é um produto artesanal também. Então, lá no Minas Frios você encontra os melhores meia cura, mas tem um queijo que eu gosto muito lá, que é o queijo parmesão. Eles têm vários tipos de parmesão. Você quer qualquer parmesão, você vai encontrar lá, qualquer marca. Mas a que eu mais gosto é um queijo parmesão, que eles chamam de parmesão caseiro, que é uma fabricação ali parceira deles, que para mim é muito bom mesmo, muito bom. Minas Frios, sempre que você quiser ir pensar em receber os amigos, quer uma tábua de frios, ela faz a tábua, ela tem tábua pronta, ela pode fazer personalizada do jeito que você quer. Edneia é show de bola. Obrigado, Minas Frios, pela parceria aqui com a gente. E mais uma vez agradecer a Harmônica. A Harmônica Produtora é nossa parceira aqui e tem produzido esse podcast e com muito carinho. O jeito que o pessoal tem recebido nossos convidados aqui, a facilidade que eles deixaram para a gente para fazer tudo aqui no programa é muito grande. Então, muito obrigado mais uma vez, Thiago e Jonatas, muito obrigado a vocês. E aí, experimentou esse aqui? Experimentei, muito bom, muito bom. E o chopp também combina muito com queijo, né? Como você tá falando da Minas Frios. Pois é, tem os queijinhos aqui e assim... Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou fissurado em queijo, cara. Não sei porque eu gosto muito de queijo. E você é mineiro, não? Não sou mineiro, mas a gente tá aqui pertinho, tá né? pertinho. Tá uma na divisa, né? Do lado, né? Do lado. Mas queijo é muito bom, né? Queijo é muito bom, realmente. E... Combina com chopp, combina com carne, Combina né? com carne, exatamente. Eu sou fã, morei um tempo em Minas Gerais, mas eu sempre gostei de queijo. Meia cura é um dos queijos que nunca falta na minha casa. É o tradicional. Não pode faltar. E o queijo vai pro churrasco também, né, André? Exatamente, o queijo vai pro churrasco. E você tem, por exemplo, lá queijos pro churrasco? Sim, a parte de acompanhamentos é uma parte dentro do churrasco que vem ganhando corpo. Então, hoje você tem tanto o queijo tradicional, mussarela, defumado, o queijo coalho, que são os mais tradicionais, como você tem também Romeu e Julieta, como você tem medalhão de Romeu e Julieta, que é queijo coalho, goiabada enrolado num bacon. Então tem muito isso. Tem medalhão de mandioca recheado com queijo e bacon. Tem um hambúrguer de mandioca. Tem hambúrguer de mandioca recheado com queijo. Então o queijo com certeza é uma das coisas que faz parte do churrasco do brasileiro. Cara, e assim, tem uma outra coisa que faz parte do churrasco e que o brasileiro aprendeu a fazer também, que é a linguiça, né? Linguiça também é algo que todo churrasco tem uma linguicinha. Sim. Só que hoje você também tem algumas opções. Por exemplo, às vezes eu já peguei manta lá com você, aquela mantinha recheada também. Já comeu uma mantinha recheada? Recheada com queijo. Bom demais, né? Bom, provolone. Com queijo, recheada com queijo provolone. Tem uma linguiça que é cuiabana, né? Cuiabana. Queijo. Cuiabana é uma linguiça que caiu no gosto do brasileiro já há muito tempo. Recheada com queijo, enfim, tem vários tipos, né? Com rúcula, tem de frango, tem suína, tem bovina, tem com pimenta, então com legumes, tem muitas opções. Realmente, a parte da charcutaria é uma coisa... E a primeira que sai do churrasco, né? Quando você vai a carne devagarzinho, a linguicinha já... Exatamente. Pra não ir tomando só o chopp, né? Qual que é a diferença da linguiça toscana para linguiça que eles chamam de linguiça pura ali? O que é, André? É o tipo de produção e o tipo de produto que se usa. A linguiça pura, geralmente é uma linguiça de pernil,
É uma linguiça só de carne de porco. Por isso que se chama de linguiça pura. Pura, porque usa carne de porco, Carne de porco. e os Exatamente. temperos. Exatamente. Agora, a toscana, você já tem a presença de carne bovina misturada junto. Seria uma linguiça Estranho, mista. né? Misturado junto. Mas Tudo bem. a linguiça toscana, ela é uma linguiça com carne suína e carne bovina. Muito bom. E serve pro churrasco também. Sim, exatamente. É a mais procurada para churrasco. A toscana pro churrasco, você acha que ela é mais... Você acha não, você tem esse dado, né? É a mais procurada. Tenho. É a mais procurada para churrasco. Existe o consumo em alta das finas, porque ela é uma linguiça que fica pronto mais rápido. Mais rápido, fica mais tostadinha. Acho que Exatamente. criança aceita melhor. Criança a fininha. gosta muito e tal. Eu uso muito na minha casa para meus dois lá. E você tem uma fina boa lá também, que eu compro na caixinha lá também. Sim, tem uma boa também. Mas a toscana é a mais procurada, disparada é a mais procurada para o churrasco. Muito bom. E para quem quer cozinhar, porque, por exemplo, eu faço um risoto que eu chamo de risoto caipira, assim, porque a primeira vez que eu fiz foi com uma linguiça artesanal. Eu peguei uma linguiça artesanal, André, e usei. Só que aí eu desmancho ela, eu desmonto a linguiça, né? Entendi. E faço aquele ragu de linguiça ali. Certo. Para usar no risoto. O que você me sugere? É melhor a toscana ou é melhor essa pura? Maraca, risotinho. é muito pessoal. Eu, particularmente, eu prefiro uma pura, mas que vai ser mais prático para você e que vai combinar muito mais com o risoto, sem dúvida é a toscana. É a toscana. É a toscana. Eu, particularmente, assim, mas isso é gosto, é uma coisa minha. Eu prefiro uma linguiça pura. Mas quando a gente parte para outro lado, para churrasco, esse tipo de coisa, para algum prato mais elaborado, o que combina muito mais é a linguiça toscana. Muito bom. Bom saber também. Até, não só o risoto que você citou, hoje tem muito choripan, Choripan, que cara. é a linguiça assada com o chimichurri. E depois também já tem outra coisa que vem ganhando corpo, são as brusquetas. Brusqueta, que é o pão Exatamente, o pão com a linguiça toscana. e às vezes até um vinagretinho. em Exato, você cima, né? pode pôr um vinagrete, você pode rechear com queijo, pode rechear com requeijão, enfim, tem N opções ali que você pode utilizar para fazer esse recheio. Ô Marcos, e como eu falei da erva aquela hora, você gosta da brusqueta? Gosto. Ah, então Adoro. tá bom. Sem trocadilhos também, viu? Ó, eu não ia perder essa. Tinha que- nenhum. Perde o amigo, mas não perde a piada. Mas, ó, cara, primeiro que, mais uma vez dizendo, né, essas dicas aí eu acho que são valiosas, porque a gente pode usar Demais. criatividade em tudo. Sim, com certeza. Churrasco aceita tudo. Daqui a pouquinho eu quero falar de carvão, viu, André? Daqui Vamos a lá. pouco com você. Mas aí eu queria fazer uma pergunta pessoal pra você. No Boi Brabo, qual é o corte que faz mais sucesso, cara? Picanha disparado. Picanha. Picanha disparado. Ainda é a picanha. Ainda é a picanha. Hoje tem muitos outros cortes que ganharam corpo nesse presença no churrasco do brasileiro, como o Chuck Hall. Baby Beef é um corte que vem em ascensão de 2, 3 anos pra cá. Como chama aquele corte do coração da paleta? Baby Beef. Não, aquele outro que uma vez você me ofereceu, cara, eu levei, eu adorei. Porque aquele que tem no meio tem o... Não, aquele é shoulder. shoulder steak, Shoulder. né? Shoulder steak, é isso. Coração da paleta, perdão. Eu pensei outra coisa. Eu não errei, é coração da paleta. Não, coração da paleta. Você falou coração da paleta, eu pensei coração da alcatra. alcatra. Da alcatra é o Baby Beef. O Baby Beef é o coração da alcatra. Sim. E o shoulder, você já viu o coração da shoulder? Já. Coração da paleta. Muito. Não, e ali no corte que ele tem, você consegue ver aquela A membrana. aquela membraninha, né? Aquela gelatinosa ali. Tem um nome isso aí que é usado para a mulher usa muito para colágeno, Colágeno. né? Colágeno. Mas é de uma delícia e de uma maciez muito grande, cara. O André usa muito esse jargão lá que dá para cortar com a colher. Dá para cortar com a colher. É que desse corte você tira o flat iron. O flat iron é considerado o segundo corte mais macio do animal. Então, você tira a membrana dele, uma parte dele, a parte maior, mais alta, é o flat iron. Ao invés de você cortar ela assim, você vai cortar ela no meio, exatamente. tirando essa membrana e vira dois Na bifões. horizontal. Olha. E qual que é o corte mais macio? Flat iron O primeiro? é um dos mais macios. De um boi bom, né? De um boi bem selecionado. Eu, particularmente, eu sou fã de Baby Beef. Eu, assim,
Tem outros cortes? Tem. Aprecio muito o cupim, gosto muito de maminha. Maminha é um corte que está presente no meu churrasco direto. Mas baby beef é um corte muito versátil. Você pode usar tanto para sua casa para fazer um bife, para fazer um picadinho. Dá para tirar a gordura e fazer um estrogonofe. Dá para você fazer um churrasco de espeto, dá para você fazer um churrasco de manta. Mas os cortes da alcatra, na minha opinião, são um dos melhores que existe no animal. E é um dos cortes que eu mais aprecio. E, cara, isso eu aprendi com meu pai, né? Porque meu pai ele comprava... Nessa época a gente tá falando que você não tinha uma boutique como é o Boi Brabo hoje, que você chega lá, tem vários cortes. Só açougue, né? Sim, açougue. E aí ele ia lá e comprava aquele alcatra inteiro, aí ele chegava e ele conseguia dar uma olhada ali. Eu não consigo, o André sabe disso, o André faz de olho fechado, mas ele conseguia tirar a picanha e a maminha ali daquela peça. Sim. Porque o alcatra inteiro, né, ele tem o alcatra, a picanha e a maminha. E o miolo do alcatra é a parte mais massinha que tá lá dentro. Exatamente. Do miolo da alcatra, a gente chama de miolo da alcatra quando você separa os 3 cortes, a picanha, a maminha. O miolo da alcatra ainda é uma peça bruta, grande. Dali você vai tirar 4 ou 5 cortes ainda até chegar no baby beef. Então o baby beef é só o miolinho dela. Um dia nós vamos ter que apresentar esse mesmo programa aqui numa bancada, que ele vai poder já cortar essas carnes diferentes e com a chopeira do lado, aí vai ser da chopeira. Fechou, beleza? Vamos combinar. Fechou. Tá combinado. Tá combinado. Vamos já passar para mais um. Vamos, mais um estilo. Primeiro eu queria dizer o seguinte, eu já gravei um programa, nós estamos gravando o segundo programa aqui e eu estou experimentando e adorando os novos... Acho que não vai ter o terceiro, né? Não, hoje não. Vai ficar só no segundo. Mas, cara, eu aprendi a beber cerveja, eu acho que graças a isso aqui, puro malte. Puro malte. O que significa, Marcos, puro malte, cara? Ele só tem água, lúpulo, malte e a levedura. Mais uma vez lembrando, a levedura é justamente... o fermento. O fermento, né? Aquele bichinho que vai fazer o trabalho dele ali e que tem que ficar um tempo fermentando. São 15 dias que demora o processo. Não tem nada a ver com lactobacilo vivo. Isso. Não, nada. Praticamente, é um micro-organismo. Micro-organismo, tá. É um fermento que vai extrair, ele vai comer o açúcar e transformar em álcool. E tá vivo, né? Não é lactobacilo porque não é lácteo. Tomar cuidado, porque a Black deixa uma espuminha, né? Deixa, não tem problema. Isso também é outra coisa. Então, esse puro malte, antigamente também ninguém se falava nisso. Começou-se depois a falar. Você acha que começou depois de qual cerveja? Quem trouxe esse conceito de puro malte? Porque começou... No mercado, assim. No mercado, e começou a se falar muito, foi a Heineken. A Heineken. E começou a bater muito no puro malte, que até então, nenhuma cerveja, por mais que mesmo que ela fosse puro malte, não era falado que era puro malte, era tudo cerveja. Entendeu? E o consumo do brasileiro, ele não é puro malte, o gosto da maioria, isso falando pela maioria, é de uma cerveja mais... leve e refrescante. Pilsen. Então, cerveja com milho, com arroz? Não. Todo cereal, ele pode virar malte. Malte é um processo de malteação, que é a germinação da semente, do grão. Nada mais do que isso. Pode ser cevada, pode ser arroz, pode ser milho, pode ser qualquer cereal. Então, cereal maltado e cereal não maltado. Então, quando ela contém, no caso, a raimaltose, que é o açúcar do milho que você coloca nela junto com o malte, para deixar ela mais leve e refrescante, então ela contém cereais não maltados. Por isso ela não pode levar o nome puro malte. O problema também é quando eles colocam alguns conservantes, né? Algumas empresas usam alguns conservantes. Algumas empresas colocam conservante, estabilizante, entendeu? No produto. Aí já começa a perder um pouco a qualidade. Com certeza, né? Tudo que, quando você agrega a parte química, não tem como não sair um resultado, né? A nossa, né? A gente fala por nós, nossa não tem, é um chopp vivo, né? Volto a falar, cru. Não tem conservante, tem estabilizante. Não sofre nenhum processo de pasteurização. Por isso que ele tem que ficar refrigerado. Enquanto está refrigerado, está tudo adormecido. Chegou a temperatura ambiente, como ele é vivo, ele começa a trabalhar, começa a comer de novo. Aí ele vai turvar, começa o processo de fermentação e azeda. E aí, cara, tem uma coisa que eu vi na fábrica, eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje, é claro, já tem latinha.
Temos. E garrafa também de vidro? Garrafas de vidro. A gente, hoje, por enquanto, a gente produz a linha de cerveja, né? Que é o produto pasteurizado na unidade de Goiânia. Aqui nós já temos as máquinas, estão tudo pronto, mas não iniciamos ainda a operação. Está previsto para iniciar a partir de agosto. O invase de tanto de lata quanto de garrafa de vidro também. Aqui em Ribeirão Preto. Muito bem, então tá vindo novidade. Tá vindo novidade. Isso não é um segredo que você vai me contar. Não, esse não. Hoje nós temos uma rede de loja, né? De franqueados, Claro Shop, que são os distribuidores, né? Que são os Disc Shop, né? Que atendem o delivery, festas, eventos, bares, choperias, restaurantes, que são 100 lojas, né? 100 Disc Shop. Atendendo, espalhando a felicidade, né? Porque quem vai comprar um barril de chopp, ele vai para comemorar, né? Você vai atender o cliente feliz. Exatamente. Ninguém vai chorando, né? Não. Ninguém vai chorando, exatamente. É igual comer uma picanha também. É a mesma coisa. Ele vai fazer um churrasco, cara. Cara, falando em picanha, André, é uma coisa que eu pensei que eu nunca mais fosse encontrar. Picanha? Cara, acredita, eu não tô fazendo merchan, não. Eu tô falando uma coisa que me assusta e que me deixa feliz. O André vende picanha de qualidade. Tô falando porque eu já comprei. E às vezes R$ 39,90. Né? Eu sei que não é sempre que dá para você fazer isso. Porque o preço de uma picanha hoje de qualidade é R$ 99, 120. Sim, exatamente. Se você quiser uma picanha Angus, às vezes você paga 150. Ou mais. Mas aí você tem uma picanha ali, que é uma picanha que me agrada muito, porque eu já experimentei, é o que eu falei. E você por que é quantidade isso? Quantidade, as grandes negociações que a gente faz pela nossa franquia, pela franqueadora, e consegue trabalhar com preços bem agressivos. Cara, isso a gente sempre usa... Tem alguns determinados dias da semana que também, obviamente, a gente trabalha com margens menores para poder trazer o público para dentro da loja. Segunda é o que a gente sempre brinca, né? Segunda e terça, nem para todo mundo é dia de churrasco. Para muitos não é. Então é o dia que a gente ataca mais o lado de uma linha dia a dia, alguma coisa assim. E a gente entra com algumas promoções assim mais agressivas para poder atacar um outro público e para trazer o público para a loja também. Mas tudo isso se deve a uma boa negociação feita pela franqueadora e com os nossos fornecedores. Hoje o Boi Bravo tem quantas unidades? Você tem 2 em Ribeirão, o André é proprietário de 2 aqui na cidade, né? Ele investiu, depois eu queria falar um pouquinho disso, mas ele investiu na cidade, tem 2 unidades aqui em Ribeirão Preto, mas a Boi Bravo tem quanto no Brasil hoje? Quantas? Hoje são 25 unidades e tem mais 2 já em processo de abertura. Muito bem. Ribeirão você tem na Independência e lá na... Ribeirão nós temos 2, uma na Independência, no centro, na Vila Seixas, né? E temos uma segunda unidade no Jardim Planalto. Fica na rua Sérgio Achê, ao lado da farmácia São Carlos. Muito bem localizadas as 2. Sim. Eu vou muito na Independência, que acaba sendo mais perto para mim. Mas somos vizinhos, praticamente. Somos vizinhos. Mas já fui na outra, uma loja muito bonita. Aliás, fui na inauguração, André. Aliás, é a loja mais bonita de Ribeirão. Cara, aliás, deixa eu contar essa história para você. É a loja mais bonita de Ribeirão. É a loja mais bonita de Ribeirão. Eu falei que eu fui na inauguração da segunda loja dele. E eu não fui na primeira, Marcos. Exatamente. O André sabe essa história porque eu contei pra ele, cara. Sabe por que eu não fui na primeira? Cara, outubro de 20. Outubro de 2020. Outubro de 2020. Eu tava internado com Covid. Foi assim, ó. Acho que uns 20 dias antes de internar, não tô nem dizendo que eu fiquei internado 10 dias. Mas uns 20 dias antes de internar, foi a primeira vez que alguém me falou de Boi Bravo, vai inaugurar na Independência e tal. Eu falei, cara, eu gosto de churrasco, gosto de carne, vou entrar no grupo. Tanto que eu tô no grupo 1. No grupo 1, exatamente. E aí ficava, vamos ter promoção no dia, vem aqui que vai ter o churrasco aqui na porta. Eu falei, cara, eu adoro churrasco, quero ir lá, quero conhecer, quero ver esses caras fazendo churrasco e tal. E quando ele inaugura a loja, ele faz um show ali. Ele traz aquela galera que tem aquele... Pit Smoker. Aquele dia acho que tinha alguém... Como chama aquela churrasqueira? Pit Smoker. Pit Smoker, que é pra fazer defumados e tal. Cara, e que coisa louca. Eu quero ir, de repente peguei Covid. Aí... e outra coisa, meio de campanha. Eu tava fazendo campanha, né? Eu sou vereador aqui em Ribeirão. E tava no meio da... Eu não sei, cara. Eu falo pra minha equipe que eu sou muito grato a eles e grato ao trabalho que eu fiz durante os 4 anos. Porque eu fiquei... Dos 45 dias de campanha, eu fiquei 25 entre internado e
E você ficava... recuperação. Não, antes, quando você tinha Covid, você... Isolado. Isolado. Isolamento. Entre 10 dias isolado e depois 15 internados. Porque eu descobri que eu estava com Covid, me isolei, fiquei em casa, parei de fazer campanha. E os dias foram passando e eu ficava ali, vai inaugurar o Boi Brabo, mas eu fui piorando no 10º dia. Eu acho que eu já não estava nem transmitindo mais, mas eu piorei demais, não conseguia respirar. E falei para minha esposa, tô indo pro hospital. Fui pro hospital, cheguei lá, cara, eu não me lembro muito bem, mas rapidamente eu tava no CTI. E aí tomaram meu celular. CTI, você não pode ficar com o celular lá e tal. O médico me avisou antes. E aí tem uma história muito louca, eu contei pro André, né? Eu pensei, foi a primeira vez que eu pensei que eu fosse morrer mesmo, porque estava muito difícil. E aí eu acho que um anjo da guarda, eu vou resumir muito aqui, mas uma médica residente que depois eu nunca mais encontrei ela, eu queria agradecer. Ela chegou e falou, não pede para ele não te entubar, pede para ele usar a VNI. E essa VNI era uma máscara que ainda estava... Ela já existe há muito tempo, mas para o Covid ainda era uma coisa meio nova, meio teste e tal. Usava o mesmo aparelho da intubação, só que VNI é ventilação não invasiva. Ao invés de te jogar lá dentro, aí tem que te sedar e tal. Não, você fica acordado, mas fica com aquela máscara te jogando um... Cara, essa máscara salvou minha vida. Eu comecei a usar essa máscara, fui melhorando. Com 5 dias desmamei da máscara, mas eu continuei internado mais alguns dias para tirar o oxigênio total. E aí, nesses últimos 5 dias, me devolveram... Eu fui para um quarto e me devolveram o celular. E foi justamente no sábado que inaugurou. Aí eu via postando, falei, pô, como eu queria estar lá, né? E quando eu saí, eu fiquei muito emocionado, porque eu saí, aí você demora mais uns dias para realmente estar bem e tal. E a primeira vez que eu entrei na loja, cara, eu falei, putz, eu fiquei acompanhando de longe e talvez eu nunca tivesse entrado aqui. E o Covid foi algo muito sério. Se abriu no meio da pandemia, né, cara? No meio da pandemia. Você resistiu? Exatamente. Resistimos. E para você, cara, falando, como foi investir em Ribeirão? Por que você escolheu Ribeirão? Você estava em Bebedouro. Eu sou bebedourense, mas eu tô fora de Bebedouro desde 2010. E... Gostei dessa aqui. Gostou, né? Essa é excelente também. E eu já estava em Ribeirão trabalhando por um frigorífico desde 2019. E eu atendia os que hoje são meus concorrentes. Atendia todo esse pessoal. E eu via o estilo de trabalhar e tudo, o consumo que se existia em Ribeirão. Mas eu já carregava esse sonho de ter uma loja minha desde lá, 2016, quando eu ainda estava em Minas, quando eu estava em Uberlândia. A gente já tinha um projeto desse, eu e 2 amigos. Mas a gente ainda não tinha o capital que precisava e não teve a coragem de investir no negócio. E quando eu vim para Ribeirão, eu vi muita coisa para cá e me chamou muita atenção. Foi quando eu decidi, de fato, investir nisso tudo e vir para esse lado. Mas foi, você de fato, no meio da você falou, dá para vender carne em Ribeirão. Exatamente. A galera gosta de um churrasco em Ribeirão. A galera gosta demais de um churrasco. Eu também gosto demais de um churrasco. Então, juntou o útil ao agradável. Nós precisamos marcar um churrasco junto, hein? Vambora, só marcar. A gente já chama o cara da cerveja também. Chama o pronto. Tá. Não, e aqui é uma praça de consumo excelente, hein? Pela quantidade de habitantes que tem a cidade, renda per capita. O que te chama a atenção em Ribeirão, Marcos? Assim, é isso, justamente isso? Justamente, olhando agora, não como industrial, como cervejeiro, entendeu? Como cidade. Eu sempre adorei Ribeirão Preto, sempre admirei, né? Hoje é a maior cidade do interior de São Paulo, né? Tirando Campinas, que já está próximo da capital, mas é a maior cidade com distância, uma distância superior aí a 300 km da capital. Renda per capita alta, um comércio pujante, sempre foi, e eu venho para Ribeirão desde 2006. Eu trabalho aqui com redes de supermercados. E você vê como que isso é engraçado. Quando eu era mais jovem, né, de adolescente, eu nunca frequentei tanto Ribeirão. Morava em Bebedouro, era do lado, eu frequentava muito mais Rio Preto. Tenho uma tia que mora em Rio Preto, que é a irmã da minha mãe. Uhum. E a gente frequentava muito mais Rio Preto do que Ribeirão. Eu vinha muito pouco para cá. Mas quando eu vim transferido para Ribeirão pelo trabalho,
eu me apaixonei pela cidade, porque Não de tem fato como se apaixonar. não tem como não se apaixonar. O André, E o povo bom, o André já cidade trouxe o maravilhosa. irmão dele, e aliás, seu irmão também é uma simpatia. E a gente cara. tem aquilo que sempre foi falado, que Ribeirão é a Califórnia brasileira. É, tem isso. Entendeu? Exatamente. É, cara, mas eu pergunto pra você. Então, mesmo que antes de conhecer Ribeirão, já criava na mente aquela criavam, fantasia sim. do que seria, né? Ribeirão Preto. Se você, Marcos, André, a pergunta é para os dois. Se você fosse prefeito de Ribeirão, o que você faria diferente nessa? O que você acha que precisa fazer em Ribeirão? Pode ser sincerão aí, hein? Puxa, essa é uma pergunta capciosa, né? Muito, né? Não, e pode Vamos tomar falar, mais um não, ó, chopp. eu, por exemplo, tem gente que fala que mudaria o viário de Ribeirão, que é difícil andar em Ribeirão, tem gente que fala que é segurança. Por que na opinião de vocês, cara? Cara, faz sentido isso tudo. Viário realmente é complicado. Enfim, eu acho que tem muita coisa para se melhorar. Mas eu acho que os problemas que a gente sofre em Ribeirão, segurança pública, saúde, tudo, é um retrato do que a gente vive no nosso país. É um problema do Brasil. É um problema do Brasil, é um problema do nosso país. Não é do Estado, não é da nossa cidade. Falo da nossa cidade porque hoje eu faço parte dessa Já história. é Ribeirão Pretano. Mas assim, eu acho que isso tudo é um problema do país. Mas eu acho que Ribeirão, a gente ainda pode investir um pouco mais em turismo e acho que a gente pode investir um pouco mais em parte de emprego, de geração de renda, esse tipo de coisa. Concordo. Porque, de fato, o comércio de Ribeirão, ele é pujante realmente. Existe muitas oportunidades. Para todos nós que estamos aqui, existem muitas oportunidades. Mas eu acho que, se eu fosse prefeito de Ribeirão, eu investiria um pouco mais em saúde, em emprego e principalmente em turismo. E quando a gente fala em emprego, a gente nos remete ao que vocês fazem, indústria. E eu sou fã da bioindústria, né? Vocês trabalham com uma bioindústria Sim. também, porque vocês... É um processo químico, né? Que gera cerveja ali também e tal, apesar de ser natural, de forma natural. Mas a bioindústria, a indústria do medicamento, Ribeirão Preto tem uma água muito boa, como você já disse aqui. Nós estamos num centro médico muito importante, então acho que a bioindústria gera muito emprego e emprego de qualidade. Logisticamente, muito bem localizado. Né? Muito bem. Mas você não respondeu ainda, Marquinhos. Antes de você responder, eu vou pedir um socorro para ela, porque o nosso tempo já está acabando. E eu falei que não ia dar para experimentar às 7, mas eu queria experimentar pelo menos uma Pilsen para a gente encerrar. Uma IPA para a gente encerrar. Vamos direto nela, depois Vamos da Puro nela, Norte. né? Vamos nela. Então, ô Joyce, qual que você me... É essa aqui? Já vamos na English A IPA. English? América. Ou a América? English. English. Vamos nela. Tá? Eu tô rindo que o Marco tá rindo. Gente, experimentamos quase todas aqui, ó. Então, vamos... Já vamos pra Cara, martelada aí, final. E aí, deixa eu te fazer... Me responde, se você fosse prefeito. Eu não resido aqui hoje. Eu vim de uma cidade chama Socorro, né? Circuito das Águas Paulista, próxima à capital. Fico durante a semana aqui, né? Eu estou na fábrica. Mas então não conheço dos problemas a fundo da cidade para falar como vocês que tem o comércio aqui, reside aqui, você que inclusive é um vereador aqui. Mas uma coisa que às vezes me incomoda, quando você entra pela cidade vindo de São Paulo, sentido interior, você vê uma Ribeirão Preto. Quando você vem de Minas, sentido São Paulo, você vê uma outra entrada ali. Eu acho que merecia um cuidado melhor naquela parte, inclusive na proximidade do aeroporto. Sim, não, eu acho que uma comunidade. Você trouxe uma questão aqui. Um dia eu comecei a contar quantas entradas Ribeirão poderia ter. E, cara, e sob o ponto de vista de entrada mesmo, Ribeirão Preto teria mais de 17. Eu parei no 17, porque eu pensei que fosse ter umas 8 no máximo. Eu parei na 17. Muita. E assim, você falou tudo, porque você tá chegando de São Paulo, você entra em Ribeirão, você entra muito bem, mesmo indo pelo aeroporto ali, não tá, ainda vai melhorar muito depois das obras ali, Sim. depois disso. Mas, por exemplo, quando você entra pela Via Norte, cara, é um retrato muito ruim da cidade, a primeira. E isso a gente já tem, eu tenho denunciado, primeiro que durante muito tempo aquilo ficou tudo apagado, no escuro, a gente tem denunciado isso. Então, mas você falou uma coisa que eu resumo como... Parece que você não chegou em Ribeirão. As entradas da cidade. A gente, por exemplo, você entra de Sertãozinho em Ribeirão, não é feio. Você entra ali,
É até Muito agradável, a agradável. USP do lado esquerdo, Jardim Recreio do lado direito, aí você vai... É agradável. Mas quando você entra em determinadas... Por exemplo, quem chega de São Joaquim da Barra, quem chega pelo anel viário ali, pelo terminal de petróleo, não é... A gente precisa melhorar isso mesmo. Isso é uma forma de receber bem as pessoas, né? Sim. É uma forma... Não, é o maior problema de Ribeirão? Não, nós temos outros problemas. Com certeza, Mas outras você prioridades. começa a melhorar a cidade nisso, né? Eu acredito nisso. Você começa a ter uma cidade melhor quando você recebe bem. E Ribeirão Preto é uma cidade que conta muito com a região. Você deve ter cliente da região, você deve ter cliente, gente que vem da região para cá. Uma vez eu fiz um exercício com um amigo meu. Se a gente acordasse amanhã e Ribeirão Preto não estivesse no mapa, a região reconstruiria Ribeirão Preto em pouco tempo, porque eles gostam daqui, eles vêm para cá E precisam. precisam. E isso é muito legal. Ao nosso tempo, elas estão avisando que já acabou, mas eu queria mais uma vez, assim, primeiro agradecer vocês e eu queria que você falasse. O que a Claro pensa para o futuro dela? A Claro pensa para o futuro dela em Ribeirão, em aumentar seu parque fabril, lá contratando mais funcionários, gerando mais empregos, ser uma das maiores empresas de cervejaria com franqueados disc shop do país, tanto em atendimento, perfeição de atendimento, qualidade de produto. E o segredo, que é agora que você vai perguntar? Não, ainda não. Ah, não. Agora, primeiro eu vou mostrar agora, pessoal. Nós vamos assustar, porque essa aqui... Essa é pesada. É pesada. Então, e a Astúria é de vocês? É nossa, é uma marca nossa da linha especial. E a Astúria tem a IPA, que é a English Pale Ale. Toda a linha de especiais. Weiss, English essa aqui IPA. é uma English... Essa é uma English IPA e aquela outra é uma American IPA. Tá certo. E assim... Eu vou repetir, antes de você contar o segredo, eu vou repetir a pergunta para o André também. O que o Boi Brabo está esperando para os próximos anos, André? Nós queremos estar cada dia mais perto do nosso cliente. É isso. É por isso que a gente está sempre nas nossas lojas, tanto eu quanto o meu irmão. Meu irmão veio comigo agora para encabeçar o projeto da segunda loja. E a gente está sempre junto e sempre próximo do nosso cliente. E é isso que a gente quer cada dia mais. Você tem ideia de quantas toneladas mês você traz para Ribeirão? Entre as duas lojas, a gente movimenta em torno de 20 toneladas mês. E o Boi Bravo, umas 200 toneladas aí. Eu não sei te falar isso. Se eu chutar, vou estar mentindo. Mas é uma rede que tem crescido bastante. É um modelo que deu muito certo. É um modelo que a gente aposta muito, que eu apostei, abandonei uma carreira de muitos anos, uma carreira consolidada dentro de um grande frigorífico para viver meu sonho. Você sabe que tem uma coisa, né? Eu achei muito legal ter misturado o papo com vocês dois, falar de cerveja e de carne, mas teve um lado que para mim está sendo ruim agora, porque eu estou pensando que eu queria ter falado das carnes Angus, do que é o boi Angus. Eu queria ter falado do Wagyu, né, cara? Que é um negócio que todo mundo fala, o Wagyu e tal, que é muito caro ainda, mas é uma carne também que você... Sensacional. O que é isso, né? Mas vai ficar para uma próxima, Vai ficar para uma próxima. Nós não conseguimos beber a 7, até porque então vai ficar para uma próxima. É isso aí. Alguns estilos. Tem muita coisa para falar de show. Nós vamos pensar numa forma de fazer aquilo. De repente a gente fazer uma bancada, o André mostrar uns cortes pra gente e a gente ir falando de cerveja. Pra ele levar esse pessoal da harmônica pra gente Nem fazer. Ou vamos fazer um da cervejaria. Esses caras não podem faltar. Com grande problema. Obrigado, pessoal da harmônica, hein? É que, por exemplo, o Thiaguinho, ele não tem maturidade para apresentar um programa desse, como eu tenho. Porque ele ia beber aqui, ele não ia aguentar ir até o final do programa, Ele não ia entendeu? aguentar. Tá Não tem maturidade, viu, Thiago? Então, por isso que eu tô aqui hoje. Aliás, o Thiaguinho é um grande apresentador também, um cara muito criativo, um cara que já fez muita coisa legal, cara. Cara, eu preciso de agradecer vocês, mas chegou a hora, né? Chegou a hora, sem mais delongas. Vamos brindar então, aí. Vamos brindar. Nós não brindamos. Eu falei que a gente ia brindar no final também, então fica aqui o nosso brinde final. Muito bom. Sensacional. Você viu o perfume? Não. É a minha preferida. É a minha preferida. Essa ela tem um amargor.
um amargor muito bom. Muito bom. Parece que ela é concentrada, é um negócio... É gostoso demais de Diferente. falar. Nós temos um estilo que é a nossa... Só que se nós tivéssemos tomado ela Top. primeiro, se nós tivéssemos, nós estaríamos muito mais alegres. Muito aqui mais nesse alegres. momento. Então, e não conseguiríamos sentir o gosto, apreciar o sabor, né, de cada um dos outros estilos. Não, eu tô brincando. Mais suave. Mas, cara, que delícia. Uma mais gostosa que a outra. E a gente vai nessa parceria há muito tempo ainda. Com certeza. E já fica aqui. Eu vou contar o meu segredo. Nós vamos fazer ainda mais um programa aí juntos aí e vamos falar muito mais de carne e de cerveja. À disposição. Vai ser um prazer participar. Mas, Marco, agora eu quero saber o seu segredo, cara. Cada um. Não é o meu segredo, é o segredo da Claro. Ah, muito bem. É uma novidade, mas ainda não foi lançada. Mas até o ano que vem nós vamos estar inaugurando mais uma unidade Fabril no estado do Paraná. Que legal, cara. Só não posso falar qualquer cidade ainda. Muito bem, mas Ribeirão continua de Ribeirão vento em popa. continua vento em popa, com ampliação. Vocês vão fabricar o E nós temos o energético 6... Tudo vai ser fabricado aqui. Aliás, todos esses estilos que eu trouxe aqui é tudo fabricado aqui em Ribeirão Preto. Não vem nada de Goiânia. O energético vai ser produzido aqui. Nós temos agora também o chopp sem álcool produzido aqui. E refrigerante, tudo produzido Água em ainda Ribeirão. Água ainda não. Água ainda não. Água ainda não. E Temos 6 lojas, 6 franqueados dentro da cidade de Ribeirão. Entra no site cervejariaclaro.com.br e acha a sua loja mais perto da sua casa. E da próxima vez a gente traz o Edmilson aqui também. Só que Sim. eu vou falar pra ele. Edmilson, representou bem aqui, ó. Não senti falta, não. Representou muito bem. Isso. Parabéns. E André Carlos, cara, obrigado. Mas eu vou ter que te cobrar o segredo, cara. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria, pela amizade que a gente já desenvolveu nesses anos aí juntos. Nós temos um segredo que esse ele está bem... Está incubado ali, que a gente já está começando a pensar numa terceira unidade em Ribeirão Preto. Isso é bom, cara. Nós já temos esse sonho. Eu falo que assim, a gente começou a segunda já pensando na terceira. Mas isso tudo muito com o pé no chão. A gente pensa numa loja um pouco maior, que vai ter um espaço maior para o público e pensando num modelo um pouco diferente. Cara, mais uma vez eu vou dizer, você trouxe algumas opções pra gente de carne de qualidade, sim, com preço justo. E o mais legal é a atenção que você dá para cada um dos clientes. Continue dando essa atenção. A Claro também, eu tenho certeza, cara. A Claro vê Ribeirão com muito carinho, então isso é muito legal. Eu percebi o carinho de vocês, o carinho de vocês com os parceiros, né? Eu vejo o Calil, o quanto ele tá empolgado, cara, com a Claro. Com a parceria. Então, isso fica... dá muito valor para os nossos parceiros, nossos franqueados, que é. são o nosso braço, né? Que nos ajudam, que faz com que o sucesso aconteça. Sozinho ninguém faz nada. Pois e Ribeirão nos acolheu e nós temos o chopp de Ribeirão Preto, né? E Ribeirão tem muita coisa boa. Então, Ribeirão tem a Claro. E aí, Thiaguinho... Tem o Maraca! Tem o Maraca! E aí você sabe que ano que vem, né? É ano de eleição, é um ano muito corrido e tal. E é um ano que a gente precisa de ter pessoas que conheçam e que gostem de Ribeirão Preto muito mesmo, e de verdade, né? Então a gente precisa de buscar isso aí sempre para a nossa cidade, buscar que Ribeirão Preto acolha bem as pessoas que vêm de fora, que empreendem na cidade. Então, esse é um dos motivos de convidar vocês. São 2 empresas que empreenderam em Ribeirão Preto, né? 2 empresas que geram empregos em Ribeirão Preto. Aliás, André, só a equipe também é fantástica, o pessoal me trata muito bem lá, todo mundo. E na Claro, a mesma coisa, fui muito bem tratado o dia que eu fui lá. Quero voltar e eu acho que as pessoas precisam conhecer o processo de vocês, que é maravilhoso. É de um profissionalismo muito grande ali na Claro, e muito nós vamos legal. Começar agora a explorar, você conheceu lá no espaço, nós temos um espaço gigante. Lá eu vou começar a explorar com eventos cervejeiros, voltado. Coisa boa. Entendeu? Legal. E vocês podem fazer parcerias futuras com aí certeza, já trocamos uma churrascada do Boi Brabo lá, alguma coisa assim. Eu vou antes... pode...
Só que eu queria... Tá no final? Não, tá no final, mas não acabou. Dá tempo ainda. Tranquilo. Eu só queria entregar uma lembrancinha pra vocês. Ah, é? Oh, coisa boa. Então tá, eu quero, cara. Vamos... Vou ganhar presentes Tá aqui. Maraca. Ó, falando nisso, em todos os nossos programas, Pra você, André. Muito obrigado, meu amigo. em todos os nossos programas, nossos convidados também estão ganhando presentes, tá? Que são da Claro também, que é o chopp. que legal. Então, André, você vai levar o chopp Claro pra casa também. Mas eu vi que nós vamos levar mais coisas da Claro hoje, Olha né? só. E vamos trazer um kit pro pessoal da Harmônica também. Ah, aí. legal. Então fica. Entendeu? Esse pessoal merece também. E o Marco, eu não sei se você entendeu aquele dia, Marco, eu já tinha pego aquele copo e a caldeireta, que eu faço coleção. E eu adoro, cara. Quando eu ganho copo de cerveja, eu adoro. Tenho quase 200 lá já. Tô fazendo uma cristaleira lá na área de churrasco. Ali vai Legal. ficar bonito. E, cara, ganhei agora o boneco. Ó, e tem mais uma caldeireta aqui. Ah, não, cara. Exatamente. Que Tem coisa outra linda, caldeireta, gente. Ó, tem caneta. Parece uma criança, caneta. viu? Pois é. Ó, um copo, uma Coisa caldeireta. A caneta eu vou dar Canetinha, uma top pros screen. dois aqui, tá? Que Canetinha. bacana. Show de bola. E o boné. O boné. O boné da Claro também. Muito obrigado, cara. Obrigado. Nada, que isso. E obrigado Nós pelo carinho. agradecemos Mais uma vez, Pela da Claro. oportunidade, viu, Maraca? Ele tá aqui falando um pouco sobre a empresa, sobre Ribeirão Preto. Foi um prazer estar presente, cara. Conte com a gente, o que precisar. E- Você também, André. Muito obrigado. Estou à disposição. Vou lá conhecer a tua loja. lá, E passa fica lá. aqui o convite também. Vá nos conhecer, Vamos conhecer sim, a fábrica. Nós vamos. Vamos estreitar esses laços. Vamos estreitar. Vamos ter uma área de lazer, dá pra gente fazer um churrasco Oh, lá. coisa Cara, boa. você leva Já a tem carne, show o chopp lá. a gente tem, o maraca Pois não é, já tá tudo combinado. Tá tudo Vamos organizar. acertado. Só marcar Só o falta dia. o cantor. Não, a gente canta também. A gente canta. E olha, só pra gente terminar, eu preciso mais uma vez de falar dos meus parceiros. E um Certo. deles é a Claro, né? Então, mais uma vez, agradecer a Claro. E agora eu tô levando pra casa, pra minha coleção, uma caldeireta. E esse aqui é uma tulipa, é isso ou não? Isso. É uma É tulipinha. uma taça, né, Uma Fabiana? taça. Uma taça. Uma taça. A tulipa é aquela outra, né? Aquela que, Isso, que vem isso. de baixo. André, você vai levar uma cervejinha da Claro também. E quem quiser procurar a Claro, pode procurar lá no Calil também, lá na Também. Beer Shop, tá aqui, né? E o telefone Que é a tá Claro na Shop tela. Campos Elíseos, que é a Beer Shop. de bola. A Beer Shop tá aqui e o telefone tá na tela para quem tá assistindo a gente. Calil, obrigado. Calil que fez essa ponte aqui. Nosso parceiro. Obrigado, Calil. Tá apaixonado, viu, na Claro, viu, cara? Aproveita aí. É um cara muito querido. Muito querido, O trabalhador. pessoal gosta de conversar com o Calil. O Calil tem boas ideias e boa intenção. Eu vou convidar vocês a curtirem aí a página do Papo com Maraca. Quem quiser me seguir, quem quiser comentar o programa de hoje, nós vamos ter alguns cortes do programa de hoje também na internet, mas quem quiser comentar o programa, você pode entrar aí no nosso Instagram. O Instagram é @alessandro_maraca, tá? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, vocês me mostrem rapidamente aqui, porque eu tô quase encerrando o programa. Agradecer Minas Frios, muito obrigado. Edneia, você é demais, Edneia. Muito obrigado ao Minas Frios. Você já conhece o Minas Frios? Ainda não, né? Não. Você precisa de ir lá. Já foi lá, André? Já, fica pertinho Já foi. de casa. Você passa Mora por ali do ali. lado. O Exatamente. André passa por ali e fica Que perto delícia. da Câmara também. Toda sexta-feira eu passo no Minas Frios. Quer me encontrar de sexta depois das 6 horas da tarde? Eu tô lá no Minas. Quando eu paro de trabalhar mais tarde, eu fico triste, porque aí fechou, aí eu não Já garanti fechou. meu queijinho pro final de semana. Mas, cara, é maravilhoso, tem muita coisa boa lá também. Porque nem toda hora dá pra gente fazer um churrasco, mas Sim, toda hora dá pra gente sentar e tomar uma cerveja com um petisquinho Beliscar um do Minas petisquinho. Frios. E agradecer a Harmônica também. Tiaguinho, eu tô cada vez mais apaixonado por essa produtora, cara. Muito obrigado a vocês. Obrigado também ao Jonatas. Obrigado a vocês que me auxiliam tanto. Viu, senhor? Ele tá tomando o Complexo V, como que chama? O Complexo V, né? Tá certo. E eu agradeço a todos. Voltamos semana que vem com mais um Papo com Maraca. Até lá, fiquem todos bem. Até, tchau.